Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é divisão por x menos a, que é o teorema do resto, e o teorema de D'Alembert. Acompanhe comigo o material. A divisão por x menos a, que é um binômio, teorema do resto e o teorema de D'Alembert, para saber o que ocorre ao dividir um polinômio p de x por um binômio do tipo x menos a, vamos examinar inicialmente um caso particular, dividindo a p de x, que é o polinômio x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 5, pelo binômio x menos a. Então vamos proceder utilizando lá das aulas anteriores o método da chave. Então, se vocês não acompanharam a aula, revejam a aula de método da chave para compreender o método do teorema do resto e o teorema de D'Alembert. Então acompanhe comigo aí. Primeiro nós vamos verificar que x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 5, nós vamos dividir pelo binômio x menos 1. E aí você terá como quociente o x ao quadrado menos x. Só que você vai lembrar que nós utilizamos o produto de x ao quadrado vezes o binômio x menos 1 para encontrar o termo lá abaixo do divisor, que é o menos x ao cubo mais x ao quadrado. E aí você vai fazer as operações desses polinômios e vai encontrar um novo polinômio, que é o menos x ao quadrado mais x menos 5. E aí, por sua vez, nós vamos novamente, dentro do quociente, encontrar um valor que, multiplicado pelo dividendo, nós vamos encontrar um novo polinômio para subtrair lá no resto. E aí nós vamos fazer a seguinte multiplicação. Menos x vezes o binômio x menos 1, nós vamos encontrar o seguinte valor lá no resto, x ao quadrado menos x. Fazendo essa subtração, você vai verificar aí que restou somente o menos 5. Tudo bem até aqui? Então, nós notamos nessa divisão que o resto R é menos 5. E que a P de 1, quando você for substituir no polinômio, ficará da seguinte maneira. P de 1 é igual a 1 ao cubo menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1 menos 5. E aí, o valor absoluto dessa P de 1 é igual a menos 5. Será que se dividirmos um polinômio qualquer, P de x, por um binômio do tipo x menos a, sempre ocorrerá que o meu resto é igual a uma P de a? Será, pessoal? Então vamos aprofundar um pouco o estudo acerca disso. De um modo geral, nós podemos afirmar que ao dividir um polinômio p de x por um binômio do tipo x menos a, nós encontramos um quociente q de x e um resto r, que pode ser, nesse caso, nulo se a divisão for exata. Tudo bem? Ou seja, o resto será zero. Ou não nulo, e de 1 grau zero, se a divisão não for exata. Então, nesse caso, o meu R, que é o resto, ela é uma constante e independente do valor de x. Em qualquer das duas situações, nós podemos escrever a seguinte sentença, que a P de x é igual a x menos a, que é o binômio, vezes a Q de x, mais o R. Lembre-se, na aula anterior nós falamos sobre a identidade que o método de Descartes descrevia acerca do polinômio. Tudo bem? Como essa identidade é válida para qualquer valor de x, também será válida para o x quando for igual a a. Portanto, se a minha P de a é igual, aí eu vou substituir o valor anterior, que era x menos a, ficará agora a menos a, vezes a Q de a mais r. Essa é a identidade. Então perceba que aonde tinha o valor x, eu substituí por a. E esse a, quando nós definimos ainda há pouco, ela é uma constante. Tudo bem? Então, nesse caso, você vai perceber que a menos a é zero.
e 0 multiplicado por qualquer número, ele continua sendo 0. Isso implica dizer que esse binômio A menos A vezes AQ de A, ela vai a 0. Então vai restar o quê? O nosso R, que é nomenclaturado pelo resto. E aí, fazendo a verificação aí, simplificando esse termo, então nós teremos que o resto é igual a P de A. Então está demonstrado. Podemos então enunciar o teorema do resto, a partir dessa definição. Então o resto da divisão de um polinômio P de x por um polinômio do tipo x menos A é o valor numérico de P de x, para quando o x for igual a A. Ou ainda, o meu R será igual a P de A. Tudo bem? Então, vamos a um exemplo para vocês verificarem isso na prática. O resto da divisão de P de x é igual a 2x à quarta menos 5x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x mais 4. E aí nós vamos dividir pelo binômio x menos 2. Mas aí, pelo teorema do resto, nós podemos pegar esse valor do binômio x menos 2, vocês verifiquem que está menos 2, mas quando nós formos levar para a P de A, ele vai positivo. Então, a P de 2, na verdade, esse 2 vem do binômio. Tudo bem? Então, substituindo esses valores no polinômio, nós vamos ter a seguinte sentença matemática. 2 vezes 2x elevado à quarta potência, menos 5 vezes 2 elevado à terceira potência, mais 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 4. E aí nós vamos ter um valor absoluto de menos 6. Ou seja, minha P de 2 é igual a menos 6. Tudo bem? Uma consequência imediata do teorema do resto é o teorema de D'Alembert, né? Que diz um polinômio P de x é divisível por x menos A, por um binômio. Se somente se a minha P de A for igual a 0. E aí vamos a um exemplo para verificar se isso é verdade. Então acompanhe comigo um exemplo. Minha P de x é igual a 5x ao cubo, mais 3x à quarta, mais 2x ao cubo, menos x ao quadrado, mais x mais 2. É divisível por x mais 1, pois... Aí nós vamos usar a utilização lá do teorema do resto, que é o resto é igual a P de A. O Azinho aí, nós vamos tirar do dividendo, que é 1. Então, trocando o valor dele, ele ficará negativo lá na minha P de A. Então, minha P de A é igual a menos 1 elevado à quinta potência, mais 3 vezes menos 1 elevado à quarta, mais 2 vezes menos 1 elevado à terceira, menos vezes menos 1 ao quadrado, mais vezes menos 1 mais 2 igual a 0. Isso pelo teorema de D'Alembert. Mas não é divisível por x mais 3. Por quê, gente? E aí, substituindo o valorzinho da P de A, que agora é menos 3, vamos utilizar o mesmo polinômio, só substituir o P de A, tá? Então ficará menos 3x elevado à quinta, mais 3 vezes menos 3 elevado à quarta, mais 2 vezes menos 3 elevado à terceira, potência, menos vezes menos 2 ao quadrado, mais vezes menos 3, mais 2. Isso você verifica que, resolvendo a sentença matemática, a minha P de menos 3 é igual a menos 64. E que esse menos 64 é diferente de 0. E para ocorrer na teoria de D'Alembert, essa P de A ela tem que ser igual a 0, conforme a definição. Então, aqui nós vamos ter algumas observações. Acabamos de ver que na divisão de um polinômio P de x por um binômio, do tipo x menos A, o resto é P de A. E se quisermos saber qual é o resto da divisão de uma P de A por um binômio do tipo xa menos B, e aí nós vamos ver a seguinte coisa, que sendo Q de x e o quociente e o resto desse polinômio procurado, nós podemos escrever da seguinte maneira, que a P de x é igual a ax menos b mais Q de x mais R. Então percebam aí o dividendo. A ideia aqui é observar esse binômio.
tudo bem? Então, ela ficará da seguinte maneira, que a minha P de x menos, P de x igual a AX menos B vezes Q de x mais R, nós teremos a seguinte situação, fazendo que o x é igual a B sobre A, e aí desenvolvendo esse polinômio, nós teremos a seguinte situação, que AX menos B igual a zero, segundo o teorema de D'Alembert, nós teremos que o meu x é igual a B sobre A. Então, nós teremos a seguinte situação, utilizando lá na identidade, que a P de B sobre A é igual a A vezes o quociente BQ menos B, vezes a Q de x, que agora nós vamos substituir por B sobre A, mais R. E aí nós vamos chegar ao resto do polinômio, que é igual a P de B sobre A. Tudo bem, gente? E aí você vai verificar nessa sentença que nós podemos fragmentar ela da seguinte maneira. O meu A dividido por A é 1, então dá uma identidade, né? E 1 vezes B é B. E B menos B é 0. E todo número multiplicado por 0 é 0. Tudo bem? Então, toda essa parte com a setinha, ela vai a 0. Então, meu P de B sobre A é igual ao resto. Tudo bem? Então, nesse caso, o resto é P de B sobre A. Tudo bem, gente? Pessoal, a aula de hoje, nós trabalhamos sobre a teoria do resto e o teorema de D'Alembert. Vou pedir a vocês que revejam essa aula mais uma vez, se houver dúvida. Corra lá na plataforma Eduque, faça as atividades complementares. Se persistir a dúvida, procure o seu professor ou recorra a esse material mais uma vez para você ter um ótimo estudo sobre a teoria do resto e a teoria de D'Alembert. Uma boa aula para vocês e até a próxima!